Turma, nessa aula eu vou te ensinar a utilizar a sincronização do Revit com o D5 Render da forma mais ideal possível, tá? Existem várias opções que o D5 Render trouxe aqui para conseguir trazer o seu projeto do Revit para o D5 e eu vou te mostrar aqui todos os detalhes que tem dentro aqui do plugin, tá? Isso aqui é uma informação meio difícil de achar, porque literalmente tem algumas funções aqui que eles nem explicam, tá? Mas fui atrás, testei tudo e eu vou trazer tudo nessa aula aqui. Galera, é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, né? Você precisa ter aqui esse plugin do D5. Então, o que vai fazer essa sincronia do D5 com o Revit é um plugin, que é esse daqui que está aberto. Ó, olha aqui a estagiária que está querendo aparecer no meio da aula. Olha. Phoebe, dá oi para os alunos. Fica aqui. Sim, é o seguinte. Não é do nada. Sim, é o seguinte, você vai precisar desse plugin aqui. Onde é que você consegue esse plugin? Você vai lá no site do D5, né? E eu aconselho você a ir nesse site. Tem como ir pela página inicial aqui do software, mas no site está sempre a versão mais atualizada. Você vem aqui, ó, em Workflow, clica aqui, Workflow, Revit. Só isso, tá? Aí você vai baixar aqui, ó. Você vai baixar o D5 Sync para o Revit gratuitamente. Você instala aquele padrão, né? Você vai lá e clica em avançar, avançar, avançar e acabou. Pronto, ó. Ele vai pedir aqui, dá sim, você instala normalmente. Quando você for entrar no Revit, né? Pela primeira vez vai aparecer assim, vai estar carregado um script. Aí você coloca sempre carregar, pronto, é isso. Então você vai vir com essa aba aqui, vai adicionar uma aba aqui em cima do D5 para você, tá? E a partir do momento que você clica aqui, ó, Start D5, né? Se você não tiver com o D5 aberto, eu tô com ele aqui aberto, ele vai abrir o D5 para você, tá? Então eu vou só clicar aqui em Start, eu já tô com o D5 aberto, então ele já vai trazer esse meu projeto para cá. Só que vamos lá, já vamos para os detalhes, tá? Alguns detalhes que são fundamentais. Primeiro de tudo, eu vou entrar aqui na planta de piso, tá? Aqui esse projeto, eu vou ocultar aqui, né, o CAD do projeto. Mas o primeiro detalhe mais importante é você se ligar com a origem do projeto. A origem do projeto no Revit ela tem que estar completamente ali correta, né, na posição certa, para que essa sincronização funcione sem maiores problemas. E como é que você resolve isso? Você entra no VG, né, ou vem aqui, ó, em visibilidade barra sobreposição aqui na aba de propriedades. Você vai aqui em terreno. Aqui, ó, terreno. Você abre as opções e aí você ativa isso aqui, ó. Ativa a origem interna do projeto e ativa o ponto base do projeto. Beleza? Dá um OK. Percebe que vai estar assim. Ó, essa bola aqui é basicamente o ponto base do projeto. E isso daqui é a origem interna do Revit. Então eu tenho que, se isso daqui tá separado, o D5 Render buga com isso aqui, tá? Então eu vou pegar essa bola, vou sempre mover ela e deixar um alinhado com o outro, beleza? E é isso, isso daqui tem que estar desse jeito já, tá? Aí, enfim, você pode ocultar de novo, mas não vai fazer diferença nenhuma. E outra coisa que eu sempre faço, eu sempre vou vir aqui em vista, sempre, tá? Eu sempre vou abrir uma câmera, porque é como se eu criasse, ou até uma vista 3D normal, né? Eu vou sempre criar uma vista 3D exclusiva do meu projeto, fez até da parte dos fundos. Ah, não, tá certo, confundi. Tá, eu sempre vou criar uma vista 3D exclusiva para eu abrir no D5. Por que isso, Daniel? Porque basicamente, nessa vista 3D exclusiva, digamos que eu não queira ver esse elemento aqui no D5, porque eu vou fazer outro pavimento lá. Eu só oculto aqui e aí vai continuar no resto do meu projeto, só que essa daqui eu vou até vir aqui e chamar ela de D5. 5 Render. Beleza? Então eu vou abrir essa vista em específico. Essa tem que ser uma vista 3D, né? Aí eu vou lá no D5 Render e coloco agora Start de 5 Render. Pronto. Vai carregar aqui e já tá lá. Beleza? Eu vou descer aqui esse terreno. Normalmente eu subo o projeto, né? Mas basicamente, ó, eu sempre gosto de usar aqui no Fly. Tá? Ó, vamos descer aqui assim. Beleza. Aí você ajusta o terreno como você achar melhor. Né, aqui eu desci demais. Pronto, eu ajustei aqui meu terreno, encaixei ele aqui, eu desci, né? Normalmente eu subo o projeto, mas nesse caso eu só desci o terreno ali, tá?
Eu vou até jogar o sol aqui assim pra gente ver melhor. E vamos lá aqui dentro do Revit. Né, primeira coisa, eu vou até... Opa, fechar não dá, né? Só minimizar. Primeira coisa de tudo que eu tenho que te falar é o seguinte. Daniel, caso eu precise trazer de volta aquele pavimento que a gente ocultou. Eu vou só clicar nele aqui, vou desocultar esse elemento, né? E aí a partir do momento que eu tenho ele desocultado, ó, aqui não mudou nada, eu tenho que vir clicar aqui, ó, Sync Model, e aí vai sincronizar aquelas modificações que eu fiz aqui dentro do D5. Esse daqui é o caminho, tá? É sempre ficar modificando e usando o Sync Model. É a melhor forma de você conseguir trazer suas modificações sem pesar muito enquanto você mexe nesse workflow de trabalho. Mas existe uma outra opção que também ajuda muito, que é quando você clica nesse Camera On. Principalmente se você tem dois monitores, é bem legal. Que aí basicamente, ó, o que eu vou modificando, ó, se eu minimizar aqui, vocês vão ver isso, ó. Mas aqui, ó, tá fechar isso aqui. Ó, o que eu mexer aqui dentro do Revit, eu vou mexer lá dentro do D5 também. Então isso aqui é legal, caso você esteja fazendo a modificação, você já queira ver o que está acontecendo, tá? Ali dentro do D5, isso aqui fica bem super funcional, tá? Então essa é a questão aqui do Camera On. Normalmente eu não uso isso, tá? É um pouco mais pesado, né? Logicamente, você está mexendo ali em duas coisas que são bem pesadas, né? Ao mesmo tempo, que é o Revit e o D5. É tudo sincronizado, então vai pesar um pouquinho mais. Eu sempre fico com câmera off e vou sincronizando nas modificações que eu vou fazendo. Só que existem outras opções, como por exemplo o Sync Cameras. Perceba que eu tenho várias câmeras aqui, né, no meu projeto do Revit, e eu vou só sincronizar essas câmeras lá para o D5. Automaticamente isso virou cenas aqui dentro do D5, tá? Então se eu clico nessa cena, eu já vou exatamente para aquela câmera que está ali no Revit. Né, por exemplo, essa daqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo essa câmera? Eu já trago exatamente ela aqui pro D5, tá? Isso aqui é bem legal, tá? Bem usual. Da mesma forma, eu tenho esse aqui, Sync Lights. Como é que funciona isso aqui, tá? É um pouco diferente, porque você vem aqui em sistemas, digamos que você queira colocar uma luminária aqui, né? Vamos lá. Eu vou vir aqui, sistemas, elétrica, luminária. Deixa eu carregar uma luminária aqui, eu já mostro. Pronto, carreguei uma luminária aqui, ó. Aí agora eu venho aqui em luminária. Digamos que eu tenho essa luminária aqui, ó. Eu vou botar uma aqui e outra aqui, ó. E vou botar também essa fita de LED para vocês entenderem como é que funciona isso aqui, tá? Pronto, vou ter uma fita de LED, uma luminária bem esquisita aqui, mas vai dar para entender o ponto. Tá. Quando eu coloco aqui, ó, perceba, eu inseri novos elementos. Então eu tenho que vir aqui e dar um Sync Model para essas modificações virem para cá. Só que o que acontece, ó? Percebe que elas estão super iluminadas, né? Quando a gente faz iluminação, existem sempre dois elementos, né? Que é a fonte emissora de luz e a projeção da luz, tá? Então o que a gente está vendo aqui é essa fonte emissora de luz que é do material, tá? Se eu pego aqui com a pipeta, eu pego esse material, perceba que ele tá um material emissivo. É isso que tá fazendo a gente ver esse brilho aqui. Só que a projeção da luz ali é o que a gente vai trazer com o Sync Lights, tá? Só que aqui, ó, por exemplo, essa fita de LED ela não tem, só esse spot aqui que tem. Então na hora que eu vim aqui clicar em Sync Lights, vocês vão ver o que acontece. Ó, percebe que vai vir agora, ó, até vai vir aqui no meu nessa parte aqui que é onde tem todas as coisas da minha cena, vai vir aqui, ó, essas duas luzes, tá? E isso daqui não é o que tava brilhando lá. Isso daqui é a projeção da luz, ó. Como ela se projeta. Inclusive a gente normalmente vai usar aqui um IES, né? Assim, ó, para se projetar para baixo, por exemplo. Beleza? Mas aqui o que está emitindo luz é o material, né? Se eu for aqui no Revit, né? Vocês vão ver que dentro dessa luminária eu tenho um material aqui, ó. Material emissivo para luminárias. Tá? O vidro emissivo, né? É por isso que tá desse jeito, tá? Então, turma, beleza. Agora vamos passar aqui para as outras opções.
E antes de falar aqui das configurações, eu já vou logo aqui explicar a questão da exportação de arquivo em D5. Daniel, quando é que eu vou usar a exportação de arquivo em D5? Quando bugar, tá? Basicamente, quando der algum problema na sua importação ali com a sincronização, coisa que é muito raro de acontecer, aí você pode exportar um arquivo em D5A. Ou então, quando você quiser mandar para a pessoa o projeto, né, sem precisar mandar o arquivo de Revit, você só manda em D5A e ele já consegue importar lá tranquilamente. Qual a diferença disso daqui para essa segunda opção? É que basicamente aqui vai ficar um único arquivo D5A com toda a modelagem que está aqui, tudo unido, tá? Então, quando você entra aqui no D5, você percebe que o seu projeto, ó, por exemplo, tá aqui meu projeto, tá vendo aqui nos objetos, ele é um único arquivo, ó, um único bloco com tudo junto. Quando você vem nessa segunda opção, você vai exportar ali, né? Ele vai ser agrupado de formas diferentes para que você consiga se organizar dentro do D5 e, por exemplo, fazer um tipo de animação que é diferente, que você pode fazer, por exemplo, aquela animação do projeto se montando, sabe? Para você fazer aquele tipo de animação, você precisa que tudo do projeto esteja separado. As paredes estejam separadas do piso, esteja separado dos outros elementos construtivos, tá? Então, para isso, você vai usar essa exportação separada. Então, quando você clicar aqui, aí o que é que você vai selecionar? A gente vai usar aquele Survey Point, né? Que foi aquele ponto de origem lá que a gente configurou. Ativa isso daqui. Eu gosto de usar Consistent Colors, que é essas cores consistentes, sem usar a textura que está ali. Eu gosto sempre de trabalhar no Revit em cores consistentes, que é normalmente a notação técnica que eu utilizo, tá? Então, gosto muito de usar essa opção aqui. E aí, né, a gente vai falar sobre isso daqui já já, tá? Aí tem os filtros, né? Se você quiser ajustar ali os filtros que você tenha feito de visualização, você pode ativar aqui, mas aqui é o que importa, né? Você pode exportar numa organização diferente. Existem 3 tipos de organizações, que são por categorias, por tipos de família e por cada instância de família. Isso daqui é basicamente cada objeto vai estar separado cada instância de família, né? Aqui, no caso, em tipo de família, por exemplo, quando eu seleciono uma parede, você vê que essa é uma família do sistema, parede básica. Então, ele vai estar separado por, por exemplo, todas essas paredes básicas aqui, né, elas vão estar agrupadas, tá? Nessa primeira opção vai estar tudo separado. Aqui, isso vai estar, todas as paredes básicas serão juntadas, né? E nessa última opção, que é por categoria, é todas as paredes. Então, todas as minhas paredes vão estar agrupadas, né? Ali. Então, vai ter uma só de parede, outra só de piso, entendeu? Então, basicamente, é isso daqui. É legal para se fazer um tipo de animação específica, quando você vem aqui, ó, fazer esse tipo de animação aqui, tá? O projeto nascendo, se montando e tudo mais. Você precisa desse tipo de organização, beleza? Então tá, agora vamos para a parte que de fato assim é mais relevante, que é aqui em configurações. Então vamos lá, né? Quando eu tenho aqui a configuração, eu gosto sempre de usar o Survey Point, eu gosto de usar muito cores consistentes. E aqui também tem aquela questão de você separar ainda não implementado, essa coisa aí que vai ser implementado, né, no Sync. Por enquanto só está por aqui a separação, por enquanto no Sync ainda não pode ser separado, ok? Mas ó, quando vem cores consistentes vem assim, eu prefiro trabalhar assim, tá? Para mim é até melhor para ver onde é que o que falta texturizar e tudo mais, beleza? Então eu gosto assim. Venho aqui em Settings, isso daqui é importante, o quão smoothness tá o nosso projeto, ou seja, o quão suave, o quão suave mesmo está o nosso projeto, a modelagem, como por exemplo em paredes curvas como essa daqui. Em paredes curvas como essa daqui, se você vê de longe o Revit, ele tem uma otimização aqui por exemplo, se eu estou vendo de longe, estou vendo lá um pouco triangulado lá embaixo, só que se eu vou aproximando, você vai ver que vai estar tudo bem redondinho, bem certinho, tá? E aí, tudo depende de a quantidade de polígonos que vai ter ali, ou seja, quão complexo vai ser essa modelagem, vai depender da opção que você coloca aqui, entendeu? Então, o que normalmente eu uso, tá? Eu gosto de usar aqui em 10, minha configuração padrão, que fica bom para elementos em geral, eu coloco em 10, tá? Em 10 funciona super bem,
fica bem otimizado, na minha opinião, e fica, você não consegue ver você consegue ver bem esses elementos curvos, tá? Só que o que que acontece? Digamos que você tem no seu projeto um elemento em específico, né? Que ele é muito curvo, é um elemento muito fundamental, uma cúpula ali de uma igreja, de um ambiente, né? Algum elemento circular, redondo, que você queira que ele tenha um detalhe maior do que o resto do projeto. Porque se você coloca tudo aqui na última opção, aqui em 15, ó, ele diz não bote, não é recomendado utilizar os valores mais altos, porque vai ficar muito pesado. Então o que que acontece? Se você tem um elemento assim que você queira dar um destaque, o que é que eu aconselho? Você vai exportar aquele único elemento em um nível, né, de suavização, ou seja, um nível de complexidade da malha maior. Aquele único elemento e não todo o projeto. Como é que você vai fazer isso? É o seguinte, tá? Isso aqui avançado, tá? Então vamos lá. Tô aqui no 3D, eu vou selecionar tudo, tá? Selecionar tudo. Digamos que seja esse elemento aqui, ó. Eu vou pegar esse elemento aqui em específico, ou até, cara, todas essas paredes aqui assim, ó, sabe? Tipo, todas essas paredes aqui, ó. Digamos que seja isso aqui. Beleza? Posso até agrupar aqui para facilitar a minha vida. Beleza. Aí eu vou só selecionar tudo. E agora eu vou sempre tirar aqui os níveis, né, para não bugar. E aí eu vou usando o Shift, eu vou desselecionar aquele elemento que eu quero que tenha uma otimização maior, né, que eu tenha uma modelagem mais complexa. E o resto eu vou excluir, tá? Aí, excluindo aqui, eu vou vir aqui, ó, exportar o D5A. E aí eu vou usar o Survey Points, vou usar Consistent Color, só que esse elemento específico, ele vai estar com Smoothness no 15. Galera, eu testei muito, tá? No 12 já fica ótimo. Eu usaria sempre no 14, mas vou botar no 15, porque enfim, vai garantir o máximo possível. Aí aqui eu vou botar qualquer... vou botar aqui, elemento curvo. Curvo, beleza. E agora eu dou um Ctrl Z aqui, só para voltar tudo, tá? Desagrupo e tudo mais. Não, até voltar aqui, deixar agrupado, porque vocês vão ver o que está acontecendo, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse elemento aqui para eu importar. Então, eu vou entrar naquela vista específica do D5, é por isso dessa vista específica. E aqui eu vou vir aqui e ocultar na vista esse elemento. Ou seja, no meu 3D vai continuar, vou continuar o projeto inteiro. Mas apenas nessa visualização que eu não vou ter aquele elemento lá. Beleza? Eu vou até sincronizar aqui, ó, para que no D5 fique sem aquele elemento. E agora, eu só venho aqui em importar. Vou clicar 2 vezes ali onde eu coloquei esse elemento, beleza? Quando você importa, ele vai vir para essa aba aqui de baixo, ó. Aqui, ó, os elementos importados. Aí eu vou só clicar, né? Clicar aqui dentro, ele vai estar perdido, né? Aí eu vou só vir aqui onde estão todos os meus objetos, seleciono meu projeto, com Ctrl seleciono aqui essa minha modelagem e clico nesse botão para sincronizar as coordenadas um do outro. E pronto. Agora eu tô com essa modelagem na posição perfeita e ela, ó, a curvatura desse elemento, ó, fica perfeito, entendeu? Fica simplesmente perfeito, ó, a curvatura dessa parede, ó. Aí o povo, o Revit não consegue fazer elemento curvo. Cara, é simplesmente perfeito, tá? A curvatura de elementos circulares, ó, 100% mesmo. Só que é isso, você tem que exportar ali esses elementos circulares, né? Dessa forma que eu ensinei. Na verdade, assim, no 10 já sincroniza perfeitamente bem, tá, galera? Já sincroniza perfeitamente bem. Só que aí no 15 é para você garantir o máximo possível, beleza? Então, galera, se essa aula te ajudou, já deixa o like aqui embaixo, tá? Para que a gente se motive cada vez mais em trazer mais conteúdos de D5 Render, de Revit aqui para vocês. Vocês sabem que aqui é só conteúdo de qualidade da escola, então já segue essa página para você aprender as melhores tecnologias de mercado. E eu te espero numa próxima aula.